Oi, gente, tudo bem? O tema que eu quero conversar com vocês hoje é sobre carnaval. Uma festa que aqui no Brasil dura em média uma semana. Claro que o dia oficial é a terça-feira de carnaval, porém, as pessoas começam a comemorar desde a quinta-feira da semana anterior. E elas entram em um momento de alegria, de euforia, de sentimentos positivos. É uma data de muita cor, muita fantasia, muito brilho. E as pessoas usam esses dias para se entregar a essas paixões de carnaval. Claro que muitas pessoas não comemoram o carnaval, aproveitam para descansar, as religiosas até vão para o retiro. Porém, há cristãos que dizem que não tem nada a ver pular carnaval. Será que é isso mesmo? Será que essa festa é inofensiva, como muitos dizem que ela é? Carnaval, além de tudo isso que eu falei, de cores, brilhos e fantasias e alegria contagiante, também é uma data onde as pessoas dizem que vale tudo. Ah, é carnaval, deixa eu me divertir, deixa eu pular, deixa eu mudar um pouquinho a rotina. Muita gente simplesmente vive esses dias de carnaval como se fossem dias atípicos. Então, quem não bebia começa a beber, quem não adulterava muitas vezes é uma oportunidade para adulterar. Homens se vestem de mulher, mulher se vestem de homem, tudo pode. Há fantasias de diabo, de demônio, de seres malignos e as pessoas se vestem sem refletir que aquilo tem um significado e um significado terrível. Também é uma data onde as pessoas de fato se entregam aos seus instintos, às suas emoções exacerbadas, a uma euforia inexplicável, ao pecado. Aquilo que ela não fazia, ela passa a fazer, afinal é carnaval. E ela vive aqueles dias de forma muito intensa. De manhã, de tarde, de noite, a festa não para. E elas não param para refletir o significado de tudo aquilo. A questão é que nós vemos a cada dia se revelando de forma clara, cristalina, o significado do carnaval, as consagrações que são feitas a ídolos, a falsos deuses, a entidades e a demônios mesmo, de forma clara e explícita. Aqueles dias de carnaval são usados para louvar e para adorar a carnalidade, as forças das trevas. Isso é dito de forma aberta, basta ver as últimas notícias aí que vocês perceberão quantas consagrações são feitas no período do carnaval. Claro que as pessoas são livres para ter sua religião, para viver da forma que bem entendem, mas o cristão, ele precisa compreender essas realidades e se afastar desse tipo de vida, desse tipo de festa, desse tipo de prática. Eu, particularmente, há muitos anos que não brinco carnaval, há muitos anos que eu não participo dessa festa. E eu também tenho experiências bem fortes e negativas em relação ao carnaval. Quando eu tinha 16 anos, eu era uma jovem que não vivia num contexto de igreja. Logo cedo, a minha mãe se converteu a uma igreja neopentecostal e eu não concordava com aquelas práticas, eu achava aquilo tudo muito estranho, muito esquisito. Ela se converteu de uma forma muito abrupta da católica para essa igreja e eu tive uma certa resistência. Eu não participava de nenhuma igreja. Eu já tinha ido de maneira esporádica a uma igreja batista, que depois eu me converti nessa igreja. Mas eu vivia de maneira aleatória as coisas de Deus. Apesar de eu ter uma vida correta em termos morais, eu não bebia, eu não fumava, eu não vivia em festas, eu não tinha mais amizades, eu nem namorava nessa época. E eu vivia uma vida correta em termos morais.
Porém, eu estava totalmente aleatória às coisas de Deus. Eu não pensava sobre Deus, eu não me preocupava com salvação, eu não me preocupava com o inferno, eu não refletia sobre isso e muito menos sobre o sentido da vida. E nessa época, umas parentes me convidaram para participar de um carnaval aqui no Centro Histórico de São Luís. E lá seriam só jovens, a gente teria um abadá, teria um trio elétrico, segurança e tudo dentro dos conformes, não ia ter muita loucura, ia ser uma festa mais social, digamos assim. E eu fui para essa casa dessas minhas primas para participar desse carnaval, né, que seria aqui no centro da cidade. No primeiro dia eu fui, dancei atrás do trio elétrico, me diverti. No segundo também a mesma coisa, eu estava ali em família. No terceiro dia a mesma situação. A gente ia desde cedo, acho que umas 5 horas da tarde, para esse trio elétrico dançar e tudo, curtir o carnaval. E de madrugada a gente voltava para casa, jantava alguma coisa, dormia e acordava praticamente só na hora do almoço no outro dia para se arrumar de novo para ir. E eu vivi esses dias intensos de carnaval. Quando foi no penúltimo dia, eu comecei a me sentir profundamente angustiada naquele lugar, que aparentemente era um lugar de alegria, com músicas boas, eu estava na companhia dos meus parentes, mas de repente eu estava ali atrás do trio elétrico, com aquela música muito intensa nos meus ouvidos, e parece que o tempo parou. Parece que meu ouvido ficou surdo, eu fiquei assim, aleatória, parece que eu não ouvia mais nada. E eu senti um vazio existencial profundo, como se aquilo não fizesse sentido. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. Mas eu me senti assim, me senti profundamente angustiada, profundamente triste, vazia e depressiva. E eu fiquei ali, não sei se 1 minuto, 2 minutos, parada, imóvel, naquela sensação de vazio, de inexistência, de falta de sentido. Depois eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei me sentindo reflexiva, algo que nunca tinha acontecido. Não aconteceu nada, não teve nenhum episódio ruim, nada fora do padrão ali, mas eu tive essa sensação de vazio existencial. Quando eu voltei no outro dia, eu não consegui me divertir naquele lugar, eu só cumpri ali a tabela ali com os meus familiares até o dia de voltar para minha casa. Ao retornar para minha casa, o sentimento de vazio continuou. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. E eu me dei conta que eu era vazia, que minha vida não tinha sentido. E a pergunta que vinha na minha cabeça é: qual o sentido da vida? Por que eu tô viva? Por que eu tô aqui? Qual é a razão de tudo? Qual o propósito da minha vida? Eu nasci para quê? E várias perguntas foram vindo no meu coração e na minha mente e eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta porque eu não tinha a presença de Deus, eu não me relacionava com Deus e, aos olhos humanos, a vida não tinha sentido. Depois daquele momento de reflexão, de muitos dias me sentindo angustiada, eu entrei em uma depressão profunda aos 16 anos, ao ponto de eu ter pensamentos suicidas recorrentes e entrar num ciclo de choro, de angústia, de tristezas terríveis, profundas. E eu passei nessa situação, fiz vários exames, fui em vários médicos. E eu lembro que eu falei para o médico uma vez: doutor, eu estou me sentindo muito triste. Aí ele disse: mas teus exames estão normais, vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei: doutor, a minha dor é na minha alma. Coisa que eu nem entendia de alma, nem refletia sobre alma, mas eu falei isso para ele. De tão triste, era uma coisa tão terrível, tão inexplicável, era um vazio tão completo que eu falei para ele que a dor era na minha alma. E eu comecei a refletir, parei para refletir
sobre a existência de Deus. Foi na época que eu me aproximei às questões religiosas e comecei a fazer parte de uma igreja. E a questão que eu quero destacar é que aqueles dias de carnaval, o sentido daquele momento foi descortinado diante dos meus olhos. E eu cheguei à conclusão que aquilo não tinha sentido, que a minha vida não tinha sentido, que eu era vazia e triste. E que aqueles dias de carnaval onde as pessoas vivem eufóricas, sem refletir sobre a sua realidade, na verdade, é algo totalmente ilusório. E eu senti isso na pele. Claro que depois eu fiz um tratamento contra a depressão, tive que me reabilitar, mas deixou em mim marcas profundas daqueles dias, que apesar de eu não estar fazendo nada de errado, em tese, eu senti uma opressão espiritual terrível. E eu já tive outras experiências também no período de carnaval, como eu já até destaquei aqui num vídeo anterior, que eu fui tomada por uma incredulidade extrema também num período de carnaval. E é uma época em que eu de fato fico, de certa forma, apreensiva, busco orar, busco me reservar para que eu não seja atacada ou prejudicada, influenciada por todas essas forças malignas que atuam no período de carnaval, pois é uma data onde o pecado ele é praticado deliberadamente, de forma coletiva. E o alerta que eu quero fazer para você hoje, cristão, que talvez tenha a mente aberta e acha que não tem nada a ver, reflita sobre isso. Reflita sobre a sua vida cristã. Reflita sobre se os seus olhos, se sua mente, se o seu corpo é edificado de alguma maneira nesses dias de carnaval quando você está nessa festa. Se as músicas que você vai escutar edificam ou não a sua alma. Se aquelas situações pecaminosas vai te motivar a ser santo ou vai te afastar de Deus. Reflita sobre isso. E saiba que existe uma realidade espiritual muito pesada nesse período de carnaval e nessas festas. Uma realidade espiritual que pode afetar a sua alma, o seu corpo, sua mente e o seu espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, fuja do carnaval. Não se acostume com isso. Muita gente diz, mas antigamente era de outra forma, as famílias comemoravam o carnaval e não havia essa imoralidade, não havia essa bebedeira, não havia essas situações pecaminosas. Não importa, o que passou, passou. Mas hoje o carnaval é uma data onde as pessoas usam para pecar, para viver a sua carnalidade e para ofender a Deus. Por isso, fuja do carnaval. Não viva o carnaval, esses dias de carnaval, para pecar. Mas busque a Deus, busque proteger o seu corpo, sua alma e o seu espírito dessas forças malignas que atuam no carnaval. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.